Já estamos de volta ao vivo no nosso terceiro e último dia de ACAPS Trade Show. A gente segue aqui com os nossos conteúdos, as nossas entrevistas aqui no ACAPS Podcast. É uma honra contar com a sua companhia. Para você que está chegando agora, tenha uma ótima tarde. A gente está aqui dentro do pavilhão de Carapina, nessa feira que está movimentando a economia, o setor varejista e supermercadista do Espírito Santo. A gente segue com a nossa série de entrevistas e agora a gente fala de um assunto muito importante, é a gestão de perdas. Supermercado mais produtivo e mais rentável. E para conversar com a gente sobre esse assunto, ele, Ricardo Salazar, representando a Why Waste. Tô falando certo, né? Tá Você correto, me corrija. Seja bem-vindo, Ricardo. Obrigada pela sua presença. Bom, a gente teria a presença do Patrick também, mas por um motivo pessoal ele não pôde estar com a gente. Então a gente toca o assunto com o Ricardo, que tem muito conteúdo para poder apresentar para a gente nesse tema que é tão importante, tão, digamos, delicado, né? Que a gente não quer lidar com perdas, principalmente o varejista não quer lidar com perdas. E aí eu começo te perguntando, Ricardo, quais são os principais fatores que atualmente geram perdas para os supermercados, impactam diretamente esse resultado do varejista? Tá. Vocês têm vários pontos que geram a perda, né, a quebra, mas os principais deles tem a quebra operacional, que dentro da quebra operacional você tem a validade vencida, você tem o descaminho, você tem a avaria. No segundo ponto, você tem o furto externo, né, aquele produto que é adquirido. Você tem erro de inventário, lançamentos errados, e furtos internos, etc. Esses somados vão dar lá 80%, 90% da perda no final do dia do varejista. Não sei se a gente pode mensurar essa conta. Hoje, quantos por cento do varejo ali a gente tem essa margem de perda? Hoje você tem operações que vão ter 1,5%, 1,8% do faturamento relacionado à perda. Isso já foi maior, menor? Como é que está esse controle? Já foi maior. Esse ano, no total, ele teve uma subida. A gente vinha com a redução nessa perda. Na última pesquisa da ABRAP, foi identificado um aumento nessa perda. Houve aumento na parte de furto, teve aumento na parte de quebra, avaria, né, vários aspectos. Mas a tendência é de redução. Se você pegar o índice histórico nos últimos 15 anos, você vai ver que esse indicador está em redução devido às melhorias, à prática e à cultura da prevenção de perdas que está sendo implementada. E aí eu te pergunto, quais são as novas soluções e tecnologias que podem apoiar os supermercados nessa gestão de perdas? Perfeito. Hoje a gente conhece, né, soluções para todos os problemas que geram a perda, né, ao longo de toda a cadeia. Então, existem soluções hoje que utilizam a inteligência artificial para apoiar o comprador a comprar melhor o produto que vai para o supermercado, onde ele faz uma avaliação de análise preditiva, ou seja, se antecipando ao potencial de venda daquele produto naquela loja, naquele período, né? Você tem soluções voltadas a abastecimento e gestão de mix, para você não comprar ou não abastecer demais aquele produto. Você tem soluções voltadas a melhorar a recepção, onde há também muita perda, ou quebra, ou discrepância, que é entre o CD, o envio da mercadoria para a loja. Da hora que sai do centro de distribuição até chegar na loja. Na loja, exatamente. Há certas discrepâncias. Quando chega na loja, o produto que está disponibilizado, sistemas para gerenciar o mix de loja, ou seja, identificar qual é o melhor produto em qual local da loja, ou quando deve ser comprado, quando deve ser feito o novo reabastecimento, para o gerente da loja também realizar um pedido mais acurado para o período da loja. E outras soluções, essas já bastante populares, soluções voltadas a reduzir a perda por validade vencida, que é um dos principais fatores de quebra, que é aquele produto que vence na loja, que são sistemas voltados a digitalizar e apoiar o varejista a identificar quando tem um produto entrando em data crítica. Curioso que eu estava assistindo hoje uma reportagem de um aplicativo
que está sendo usado no Brasil inteiro. Acho que mais de 15, 20 estados já aderiram a esse aplicativo, que é justamente para minimizar as perdas dentro dos supermercados. Sim. E aí esses aplicativos, os supermercados cadastram aquele produto que está para vencer e aí consegue reduzir o preço para que ele tenha saída na loja. Isso tem funcionado? Tem. É a gestão de validade, né? Ou seja, são sistemas digitais voltados a apoiar, cadastrar o produto, digitalizar as datas de validade e apoiar o varejista a identificar e tomar a ação necessária para trocar o produto ou submetê-lo a uma rebaixa de preço para convencer o cliente a levar aquele item. Mas existem soluções hoje fora do país, mais modernas, que são voltadas a um modelo de gestão chamado gestão da perda zero, onde a gestão de validade ela está inserida dentro de um modelo gerencial baseado em 3 indicadores que direciona o varejista a quebra zero, por validade vencida. Um exemplo, por exemplo. São 3 indicadores. O primeiro dele é o grau de controle, ou seja, se eu tenho uma loja, tenho 8.201 produtos fisicamente, né, SKUs na loja, eu preciso ter, sob meu radar, 8.201 produtos monitorados. Okay. Se algum desses produtos não está monitorado, aquele produto tem risco de sobrar lá, de vencer e ninguém tomar conhecimento. Então, o sistema ele precisa te dar um grau de controle sobre o teu produto. Tá. Segundo, uma vez que eu tenho um controle sobre o produto, é o meu grau de gestão sobre ele. Ou seja, se o produto está entrando em data crítica e você definiu algumas regras do que deve ser feito, você tem que garantir que a loja está executando as ações sob as regras que você definiu. Solicitar rebaixa, enviar para troca. Então, esse é o segundo indicador. Um é o grau de controle, o outro o grau de gestão. E o terceiro se o produto não foi trocado, ele precisa ser vendido. Se não for vendido, ele vai vencer da mesma forma. Sim. Então, se você promocionou ele, você precisa mensurar a sua performance de venda do produto em data crítica. Então, se eu controlo todos, identifico todos, se eu vender todos esses itens que entraram em data crítica, a perda tende a zero. Então, os sistemas hoje desenvolvidos nessa base da gestão de perda zero, ela dá ao gestor esses 3 indicadores e formas de controlar esses 3, que se você atingir os 100% nesses 3 indicadores, sua perda por validade vencida tende a zero. Bacana. E isso já está sendo trabalhado lá fora. Aqui no Brasil, não? Esse sistema... O nosso sistema da Y-Waste, né? Quando a gente migrou para o sistema sueco, ele já veio... Ele já é desenvolvido dentro dessa metodologia, ou seja, o sistema ele foi desenvolvido suportando essa metodologia. Para a gente trazer assim para a prática, para quem está assistindo a gente, me dá um exemplo de algum supermercado que vocês trabalham, que vocês prestam serviço, como ele era antes do sistema, como ele está atuando agora. Perfeito. A gente tem uma rede que a gente conseguiu reduzir em 76% a perda por validade vencida. 76%? Por validade vencida. Então, o primeiro a gente fez um modelo de integração voltado a garantir que todo o sortimento físico da loja, para o gestor, tivesse sob controle e que, se algum produto, por alguma razão, não tivesse sobre esse radar do varejista, ele automaticamente submete uma ação para que esse produto seja cadastrado. Ou seja, ele tem um indicador lá na frente da sala da prevenção que mostra que 100% dos produtos físicos da empresa estão sob monitoramento. Segundo, a implementação da excelência operacional, ou seja, foi determinado dentro da empresa quais são as ações para cada produto e quando o produto se tornaria crítico, e foi cobrado das lojas um grau de pontualidade, ou seja, se a regra determina que iogurte precisa sobre uma rebaixa 15 dias antes do vencimento, você precisa que essa ação de rebaixa seja feita 15 dias antes do vencimento e não 10, 8 ou 5 dias. A ação de rebaixa é baixar o preço. Baixar o preço. Tá. Então, a gente garantiu não só que 100% dos produtos fossem verificados, mas que 100% dos produtos fossem verificados pontualmente, para você conseguir utilizar o máximo daquele tempo que a diretoria disponibilizou para ele ser promocionado. E o terceiro indicador foi, implementamos uma solução que hoje ainda é única no Brasil, né, onde a gente implementou uma ação de rebaixa, onde a gente gera uma etiqueta com um novo código de barra, e essa etiqueta a gente integrou com plataformas digitais, ou seja, a rebaixa de preço ela é vendida na loja, mas ao mesmo tempo, e de forma simultânea, no site e em aplicativo de delivery. E aí saiu-se de um índice médio que eles tinham de conversão em venda de 34% para 82%. Ou seja, eles aumentaram a taxa de conversão, ou seja, eles obtiveram melhoria no índice de controle,
melhoria no índice de pontualidade e melhoria no índice de conversão em vendas. Perfeito. E aí, consequentemente, houve essa redução drástica na perda de totalidade vencida. Perfeito. Isso é um cenário real, Real, atual. já existe. Tem clientes que optam em fazer isso faseado. Então, começam com a melhoria no controle, depois implementam melhoria na gestão de validade. Então, você consegue fazer por etapas, digamos assim. Exatamente. E tem clientes que já têm essa etapa pronta e eu acoplo só a gestão de venda. Ou seja, ele já tem um sistema implementado de gestão de validade, não quer trocar pelo da Y-Waste, não tem problema. Ele tem um módulo de venda e esse módulo de venda vai ajudar ele a vender melhor o produto que está próximo do vencimento. Mas tem uma cereja do bolo que é o seguinte, tudo isso que a gente falou aqui é mitigação, ou seja, são ações que estão sendo tomadas para evitar que aquele produto vença. Mas o grande ganho que o supermercado pode ter com ferramenta digital é gerar uma ação de aprendizado, ou seja, utilizar machine learning, ou seja, aprendizado da máquina, para ele identificar quais são os padrões de excesso que aquele produto está tendo naquela loja, para ele corrigir a quebra na origem, ou seja, na compra. Na compra. Ou seja, identificar que foi identificado um excesso de 5 unidades daquele iogurte para aquele mês de agosto. Então, para ele reduzir em 4, em 3 unidades, para que esse excesso não se repita, porque o sistema já identificou que há uma recorrência naquela quantidade mensalmente daquela loja. Gente, que genial isso. É um trabalho, não é um trabalho de um dia para o outro, não. né? Acredito, é um trabalho a médio e longo prazo, digamos assim, mas que lá na frente vai dar retorno, sim, né? Sim, a gente nem sugere, já chegaram para a gente clientes querendo implementar todas as soluções, mas é muita novidade e muita mudança ao mesmo tempo. Tipo, primeiro de botar uma solução, você tem que mudar uma cultura dentro da empresa. Ou seja, a diretoria tem que comprar a solução, tem que... a área de prevenção, ele é um evangelista, antes de mais nada, porque a perda é para todo mundo, né? Todo mundo tem que participar na redução de desperdício, sendo a área de prevenção um promotor e um evangelista dessa cultura. E uma vez implementado isso, é gerado um plano. Assim, quando a gente entra, a gente fala, o que você quer? Reduzir o quê? Em quanto percentual? Porque se ele estiver interessado em reduzir pouco, não quero implementar algo nada muito sistemático, muito complexo, a gente sugere algo mais simples inicial e depois vai implementando na medida que a gente entender que ele já está maduro para isso. Isso pode ser feito e deve ser feito, obviamente, em grandes redes. Sim. Nos pequenos funciona também, obviamente, ou esse percentual de perda é menor? Não, pelo contrário. Percentualmente falando em relação ao faturamento, os pequenos sofrem mais com a perda por validade vencida por falta de capacitação, por falta de tempo, por falta de tecnologia. Sim. Essa tecnologia mais completa que eu comentei são sistemas que geram muita carga de dados, então tem um custo alto, então são direcionados para grandes redes. Mas existe dentro da nossa empresa, no caso, a gente está criando uma solução voltada a entregar para o pequeno varejo, né, uma solução menor, mas que dá um pouco desse grande modelo ponta a ponta que eu expliquei anteriormente. Então, um sistema dedicado para a chamada de cauda longa, ou seja, o pequeno varejista. Perfeito. Para a gente encerrar, como uma gestão de perdas eficiente pode contribuir para o supermercado ser mais produtivo e rentável? É o que todo mundo quer saber. Pergunta de milhões. Então, o supermercado ele sabe da necessidade de reduzir a perda dele. A questão é escolher a estratégia correta para ele, né? Porque existem várias formas e vários produtos, vários sistemas para ele implementar a solução. Mas existem soluções que vão trazer mais eficiência, ou seja, vai reduzir mais... Existe um custo escondido que é a eficiência do funcionário, que é o tempo alocado. Tem sistemas que vão reduzir o erro, né? A incidência de erro de lançamento, de cadastramento, de operacional. E tem sistemas que vão gerar maior resultado. Então, uma vez que você implementa e estrutura uma estratégia e traz para próximo um parceiro que case com a estratégia que você determinou, o resultado são empresas que vão ser mais ágeis, vão alocar melhor o seu recurso, o funcionário que vai gerar mais venda em vez de mais operação, vai diminuir o custo fixo, vai reduzir a perda e também alocando melhor o mix, vai saber comprar melhor produto que vende em detrimento do produto que quebra. Então, vai melhorar o mix e vai se tornar mais rentável e oferecer para o cliente uma experiência mais bacana de compra, porque não vai ter caso de produto vencendo, não vai ter caso de produto avariado. Que ainda é um cenário muito real aqui, que ainda é muito real. Ainda é bastante
ainda ocorre com certa frequência porque demanda uma gestão da operação e da rotina de loja. Perfeito. Então, é nisso que a tecnologia também pode ajudar. Se a gente pudesse mapear dentro de um supermercado hoje, qual é o setor que tem o maior número de perda, esse impacto de perda? Então, se fosse eu sendo varejista, eu focaria em soluções para reduzir a minha perda por validade vencida, né, e a perda por furto, que são os dois principais, nos quais já existem sistemas muito bons que vão ajudar ele em pouco tempo a reduzir em 30%, 40%, 50% até 75% a perda, dependendo desse modelo fatiado de implementação de módulos. E você tem hoje, nascendo ainda, mas a gente já tem sistemas para isso, voltado a utilizar a inteligência artificial para mapear as imagens das câmeras de segurança e fornecer ao vigilante, né, aquela pessoa que está lá na área de vendas, a identificação de movimentos suspeitos ou flagrantes de furto. Tá. E aí, baseado nesse suporte, possibilitar que seja reduzido o índice de furto que vem crescendo no Brasil inteiro. Na validade vencida, tem alguma categoria dentro do supermercado que tem essa margem mais alta? Que tem uma perda maior, refrigerados. Refrigerados, tipo, né? é o tipo caso do Pareto, né? Você tem 30% dos produtos que geram 70% das tuas perdas. Então, você tem, nos produtos com data de validade, né, essa área que, em geral, é até onde a gente entra para fazer o piloto, que já consegue, numa área pequena, já mostrar mapear o resultado de forma mais rápida. E tem também a área de FLV, que é fruta, verduras e legumes, que também estão... Isso. E a gente também tem soluções para isso, voltadas a reduzir a perda com FLV, que não tem validade, mas onde a amenização da perda se dá através da melhoria da compra, do pedido, do abastecimento, da recorrência do abastecimento. E furtos? Furtos hoje é o segundo fator. Não, qual categoria? Mas mapeando dentro você vai ter a parte de bebidas, você vai ter a parte de desodorante, higiene. Perfeito. Em geral, quando você está no supermercado e vê que está atrás do caixa, pilha, shampoo, cigarro... porque esses produtos são os mais propensos a furtos. E também a parte de carnes, né, que também tem bastante furto. Sim. Produtos de valor agregado também. Maior valor agregado, com certeza. Ricardo Salazar, muitíssimo obrigada pela sua presença, pelo nosso bate-papo aqui. Menino, fiquei curioso. É um assunto bem interessante para quem não é da área, inclusive. A gente que gosta de saber dos bastidores, às vezes, essa coisa da perda de validade vencida, realmente é um tópico muito, para o varejista, muito importante, porque ele quer reduzir isso, né? Ele quer diminuir esse risco para ele. E para nós, consumidores, também, cada vez mais, ter o seu produto ali com menor risco sempre é muito bem-vindo, né? Muito obrigada, viu? Seja muito bem-vindo sempre. Aproveite a CAPS. Valeu. Daqui a pouco a CAPS Podcast está de volta, em um instantinho só.